Na casa de Deus, a gente serve a Deus com alegria. E lá fora vai desfrutando a bênção de Deus no dia a dia. Aqui você se reveste, né, irmãos? Revestimento do poder do Espírito Santo. Quando você louva com o coração aberto, o que acontece? Deus derrama unção, poder. Isso faz a diferença. Amém, Jesus? Mas continuamos aí com as perguntas. E então? Irmãos, por que tanta gente se converte? Sim, até com sinceridade. Eu agora sou de Jesus. Mas a vida não muda. Algumas pessoas nem mudam. Quando encontraram Jesus, eram rancorosas. Entrando, saindo, 1, 2, 3, 4, 5, do mesmo jeito. Entraram na presença de Deus, se converteram. A vida fracassada é assim mesmo, irmãozinho. Quando a gente for para o céu, muda tudo. Calma, gente. É aqui que tem que mudar. É aqui, fala para o teu irmão, é aqui. É aqui. É aqui que nascemos de novo, irmãos. É aqui que nós somos recriados, fomos recriados. No dia que você aceitou Jesus, Ele entrou dentro do teu coração. Agora, se você quer reter coisas antigas, Deus não vai te obrigar a nada. Você vai pagar o preço. Pastor, irmãos, nós pertencemos ao Deus da criação. E Deus nos criou à sua imagem. Diz a palavra de Deus em Gênesis 1, 26. Não abre a Bíblia ainda não. Gênesis 1, 26. O Senhor Deus, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Você acha que Deus é amargurado? Deus é amargurado? Deus é rancoroso? Deus é fracassado? Então, irmãos, a imagem da pureza, da santidade, do poder. Irmãos, o cristão tem que abrir os olhos. Pessoal, quem faz a mudança, literalmente somos nós. Se nós não quisermos deixar essas coisas para trás, Deus não vai obrigar você. Ele não vai te obrigar a nada. Só se converte, pessoal. Tudo é novo dali em diante. Coração novo, pensamentos novos, lugares que frequentava. Você vivia na porta do bar, hoje você vive? Claro que não. Você vivia lá dobrando o joelho diante de uma estátua, de uma imagem, hoje você? Claro que não. Da mesma forma, Jesus não chama ninguém para deixar no fracasso, na derrota. Nós temos que criar essas coisas novas na nossa vida. Há coisas cujos fatores dependem de nós, irmãos. Como disse no culto anterior, são 2 pontos, irmãos. 2 pontos principais, essenciais e básicos. Tá? Como você crê, normalmente é como você fala. Ou como você pensa, você libera aí a sua boca. E confessa as circunstâncias. E as coisas não mudam. Você quer que as coisas mudem realmente para valer? Por quê? A pessoa, quando se converte com sinceridade, tá? Ela realmente não quer errar. Mas se não abrir o coração para a simplicidade da palavra de Deus e tomar uma decisão séria, dizer, não, eu vou me esforçar, eu vou ouvir mais, eu vou ouvir mais. Quarta-feira, irmãos, escola bíblica, busca do Espírito Santo. Quanta gente teve a vida mudada, mas mudada, transformada completamente. Era um fracasso, nada dava certo, tudo muito difícil, muito difícil. Entenderam a palavra, colocaram em prática. Deus veio e operou, porque fizeram, cada um fez a sua parte. Então vamos lá, pessoal. Muita gente quer vencer na vida, mas confessando, falando, como o pecador, o homem do mundo fala. Está difícil, sempre foi assim. Agora então, meu Deus do céu, a crise atingiu todo mundo. Vamos abrir o coração, irmãos. Vamos abrir bem o coração. Por que Abraão teve sucesso?
Por que Abraão voltou com o seu filho? Ah, Deus só fez uma provinha com ele, mas ele não sabia. Ele não sabia. Abraão literalmente não sabia que Deus estava só fazendo uma prova. E que prova? Desde a primeira promessa que Deus fez a Abraão, quando ele tinha 75 anos, Deus mandou que ele olhasse as estrelas do céu e disse: se podes, conta. Vamos lá. Assim será a tua descendência. Mas como, Senhor? Não tenho filhos. Sara é estéril. O filho que de ti nascerá das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Deus prometeu. Saiu da boca de Deus. Abraão botou dentro do coração. Entrou ano, saía ano e nada. Entrou ano, saía ano e nada. Entrou ano. Aí a Sara, vocês conhecem. Marido, meu velho. Nós moramos no Egito, né? Ficamos lá aqueles anos todos. Lá tem um costume, né? Então não tem nada demais não. Deus vai entender. Ai, Sara burra. Chegar no céu, vou pedir: Jesus, me mostra a Sara. Se eu puder, vou bater nela. Meu velho, nossa escrava é novinha, bonitona, né? Só uma noite, hein? Caramba, tô de bater na Sara. Deus não prometeu? Vamos lá, igreja. Deus não prometeu? O problema do cristão hoje, irmãos, não dentro desses termos, mas o problema é o mesmo. A palavra diz uma coisa, o cristão fala outra. A palavra diz: assuma isso. O cristão assumiu aquilo. E aí entrou ano, saiu ano e tal, mas chegou o dia. Um ano antes, Deus mandou um anjo. Foram 25 anos, né? Da primeira promessa até os 99 anos. Abraão, por este tempo da vida, ou seja, daqui a um ano, o tempo do homem, Sara vai ter um filho nos braços. Ela vai abraçar o teu filho. E aí, um ano certinho, nasceu o menino. Misericórdia, que festa, caramba, que fé. Imagina, eu fico imaginando. Aquele filho tão esperado. E o filho chegou. E lá foi crescendo, menino, papai, mamãe, aquela festa tremenda. O dia que o menino desmamou, a Bíblia diz que Abraão fez uma festa. Imagina a churrascada. Sim. E aí? E os anos se passaram, o menino cresceu. Amicíssimo do pai, 2 amiguinhos. Muito linda a relação deles. Mas chegou aquele momento, lembra que eu falei? Vocês lembram? Pois é. Então vamos só rever para buscarmos uns pontos. Por que Deus chama Abraão de o nosso pai na fé? Se Abraão é o vosso pai na fé. Todos que são da fé de Abraão são herdeiros da promessa. Muito bem. E aí o menino fica adolescente. E Deus chega para Abraão e diz: Abraão, me dá teu filho. Falei aqui há 2 semanas atrás. Me dá teu filho em holocausto. Caramba, Abraão não questionou nada. Deus é Deus, ele é Deus. Ele é Deus. Posso imaginar a aflição da alma de Abraão. Meu Deus, que dor na alma. Se passou dentro dele, como disse, ele teve 3 dias para pensar, para refletir, e nesses 3 dias ele foi preparando todas as coisas concernentes ao altar e ao sacrifício. Chegou o 3º dia. Abraão pegou o menino, 2 empregados para ajudá-lo, com certeza com os 2 animais, 2 jumentos, que levavam alguma coisa, e lá vão eles. Abraão virou para os rapazes, eles não podiam subir, falei isso tudo aqui, estamos revendo. E Abraão disse para aqueles moços, ali, irmãos, é o primeiro ponto central da vitória de qualquer ser humano, irmãos. Abre em Gênesis 22. Estamos revendo uma passagem que vimos há 2 semanas, muito forte,
muito preciosa de entendimento. Gênesis 22, título: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela madrugada, de manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar ao longe. E disse Abraão a seus moços, versículo 5, atente para o versículo 5. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Esse, irmãos, se você parar para refletir nisso, você vai dizer, meu Deus, que atrevimento de Abraão. Não, meu irmão, fé. Tem uma outra parte nas Escrituras que diz que Abraão creu de tal modo, nem que Deus tivesse que ressuscitar o filho, mas o devolveria a ele. Abraão tinha tanta certeza de que foi Deus que lhe deu o filho. Deus prometeu e Deus lhe deu. E o Deus que deu ia lhe dar o filho, ou ia lhe manter o filho. Abraão disse, fiquem aqui, nós vamos. Eles não podiam participar do holocausto, eu expliquei isso aqui. Nós iremos e voltaremos. Ele não disse eu vou e volto. Nós iremos e voltaremos. Então vamos lá, irmãos. Vivemos no meio de uma sociedade apavorada, assustada, amedrontada, insegura, que vive erroneamente no modo de crer, de pensar e principalmente de falar. Esse é o grave problema da nossa sociedade. E o triste, irmãos, é que os cristãos, eles embarcam no mesmo ritmo do pecador. A gente sai e não sabe se volta. Não vai voltar não, qualquer dia não volta. Que isso? Cala a boca. Você pertence a quem? Diga Jesus. Peraí, e Jesus não pode te levar e trazer de volta? Então, meu irmão, então creia certo da forma correta, pense da forma certa e fale da forma certa. O que é viver da fé? Viver da fé é viver fundamentado, alicerçado no que está escrito. Agora, se eu não busco o que está escrito, se eu não busco uma promessa de Deus, se eu não levo a palavra de Deus a sério, o que Deus vai fazer por mim? Nada, eu não tenho contato com Ele. Ou o contato que eu tenho está todo desligado, literalmente todo, despedaçado. Abraão disse, nós iremos. Veja que está Abraão, o filho e 2 empregados. Se ele vira para os 2 empregados e diz, nós iremos, obviamente só pode ser ele e o Isaque. Nós iremos e voltaremos a vós. Ou seja, eu vou com ele e volto com ele. É isso que ele diz ou não? Meu irmão, quando você crer da forma certa, pensar da forma certa e falar da forma certa, a bênção de Deus certíssima vai estar na sua vida. Acaba com a linguagem da insegurança. Acaba com a linguagem dos medos. Qual é a maior semelhança que nós temos com Deus? Deus é espírito e nós somos espírito. O ser humano é um espírito, possui uma alma e mora num corpo. Qual é a nossa semelhança perfeita? O nosso espírito. Como é que Deus agia? Uma pergunta, como foi que Deus criou esse imenso universo? Ele apanhou alguma matéria que ele já tinha, ele tinha um insumo escondido, foi lá e apanhou? Não. Abra em Gênesis. Já estamos em Gênesis, pastor? Então marca essa folha. Vai no capítulo 1. Capítulo 1. Versículo de 1 a 3. Livro de Gênesis, capítulo 1. O título diz,
Vamos juntos? A criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus: haja luz. Oh, glória a Deus, pode parar. Então no princípio criou Deus os céus e a terra, glória a Deus. Mas espera aí, o que havia antes? Nada, só trevas. O que havia antes? Diga, só trevas. Diga, só havia trevas. Pois é assim que as pessoas chegam para Jesus, irmãos. Chega uma mulher para Jesus com marido alcoólatra. Chega uma mulher para Jesus com filho nas drogas. Chega um homem para Jesus com a vida destruída, portas todas fechadas. Trevas, trevas, trevas. Você pensa que a bênção vai cair do céu? Pum! Não, não vai não. Ele vai abrir o coração. Ela vai abrir o coração e vai o quê? Ouvir a palavra de Deus. Vai aprender a semelhança de Deus. Espera aí. Exatamente. E aí? Vamos lá, vamos trabalhar isso. E vai ouvindo. A fé vem pelo ouvir. Vai ouvindo. É um culto, outro culto. O que eu digo para os novos convertidos? Não falte. Se possível, vem todo dia. Pega a tua Bíblia e vem. Com o novo convertido, meu irmão, Jesus tem pressa de tirar das trevas. Mas o novo convertido tem que ter pressa, não é? De receber as bênçãos de Deus. Ou está pensando que é o pacote que cai. Não é assim, não. E vai ouvindo. E aí, puxa, eu não sabia. Aí começam as descobertas. Não sabia que isso era um erro diante de Deus, não sabia que isso era pecado, pum, joga fora. Isso eu sabia, já não vou fazer mais. Eu não sabia que falar assim abria a porta para a maldição. Vou segurar minha boca. Tudo acontece assim. Irmãos, um erro grave. Nós do mundo ocidental, nós não fomos criados. Isso teria que ser desde criança, tá? Toda criança deve ser ensinada a refletir. Isso mesmo, reflexões. Se fala muito, se reflete pouco. E o resultado é o que está aí. Muita gente de muita ação, mas não pensa para agir. Esse é que é o problema. Está aí o mundo impulsivo. As pessoas falam o que querem, fazem o que querem e acabam se arrebentando. E disse Deus: haja luz e houve luz. A que Deus nós pertencemos? Um Deus que crê no que fala. Ele é Deus. Quem nós somos? Filhos. De quem? De Deus. Você crê no que você fala? Você crê nas orações que você faz? Tem gente que sai de uma oração, é impressionante. Ela sai com os mesmos problemas pesando o coração, esperando uma vaguinha de tempo seguinte para correr e orar, para pedir a mesma coisa. Pastora, mas a Bíblia não manda orar sem cessar, mas não manda ficar pedindo a mesma coisa toda hora. Orar sem cessar, comunhão com Deus, comunicação com o céu, espírito adorador. Isso. Nosso Deus, irmãos, criou todas as coisas com palavras. Nós temos de entender a importância das nossas palavras, a grande importância do que se fala. Por quê? Quando você se converteu, Deus separou anjos para trabalhar no seu ministério. Eu tenho um ministério, pastora. A vida é um ministério, irmãos. Não a vida do pecador. A vida de quem aceita Jesus. Você nasceu em Cristo para ministrar a Deus. Adoração, louvor, orações. E para ministrar às pessoas, o que? Muitas bênçãos. Ou você não sabia que você tem bênçãos para dar? Muito bem. A Bíblia fala do ministério do Novo Testamento. Ou seja, qualquer pessoa que aceita Jesus pode levar uma pessoa a Cristo. Fala de Jesus, do amor de Deus. Se a pessoa se converte, você ministrou para ela. Alguém amaldiçoou, você ministra uma bênção. Quebra uma maldição. O poder de Deus muda ali. Irmãos, é preciso o cristão atentar mais para a sua natureza divina e deixar a terrena. É tanto sentimento de fracasso, é tanto pensamento de fracasso, que não tem como a boca não confessar o fracasso. E disse Deus: haja luz.
Muito bem. Mas por que Deus criou a luz? Porque ela estava dentro dele. Ela já estava dentro dele. E ele então, naquele momento em que quis criar, ele abriu a boca e disse: haja luz. Por que o cristão não começa a criar as bênçãos de Deus na sua vida? Ô dona fulana, mas o seu filho, ele é um bandido. O bandido é o diabo. Meu filho é uma herança do Senhor. Dona fulana, mas seu marido é um beberrão. O beberrão é o diabo. Meu marido é um santo servo de Deus. Eu não vou mentir. É assim que as pessoas dizem: eu não vou mentir. Então eu vou mostrar para você o que é mentir e o que é ser semelhante a Deus. Abre Romanos capítulo 4. Carta aos Romanos. Falamos no culto passado, mas literalmente, en passant, hoje nós vamos Romanos capítulo 4. Aqui vai falar do Deus de Abraão, o nosso Deus. Romanos capítulo 4, versículo 17. Quem vai ler comigo? Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são. Amém, igreja? Amém, irmãos? Pergunta assim, um amém, uma pergunta, interrogação. Amém, irmão? Pergunta para o teu irmão. Amém, irmão? Pastor, eu quero entender. Deus chama a existência as coisas que não são. Caramba, alguém chegou para Jesus, irmão. A casa está em trevas. A família está em trevas. Está todo mundo desempregado. Começa a frequentar o culto das portas abertas. Portas abertas. Aí aprende na palavra. E aí, puxa, Jesus abre portas. Ele tira tesouros das trevas e traz para o seu povo. Caramba. E aí, fulano, como é que está a tua vida? Eu estou no buraco, cara. Eu estou indo numa igreja, estou aprendendo. Está no buraco. Como é que está a tua vida? O meu Deus é provedor. Estou conhecendo o Deus vivo. E aí, está cuidando de mim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pastor, meu irmão, Deus, aqui Deus está falando de Abraão, tá? Presta atenção. Ele está falando dele mesmo, Deus, em relação a Abraão. Eu vou ler sozinha, você acompanha com os olhos, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Deus falou isso com Abraão. Perante aquele no qual creu, Abraão creu. A saber quem? Deus, agora sim, Deus, o qual vivifica os mortos. Quem é que vivifica mortos? Deus. Deus é Espírito, meu irmão. Deus é Espírito, Ele está em toda parte. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Ele sabe que você crê, se crê e se não crê. Mas Ele dispôs anjos para estarem próximos a você, juntinho de você. Eles vão trabalhar para a tua vida se você manifestar a semelhança de quem? De quem? De Deus. Mas aí o cristão manifesta a semelhança do pecador. Está difícil, não estou conseguindo. Sabe, a minha doença. Fulano não muda. Ele não muda, eu oro tanto, ele não muda. Não vai mudar nunca. Uma mãe me procurou. Evangélica. 15 anos de evangelho. 15 anos de evangelho. Pastora Gorete, não aguento mais. Eu não aguento mais, pastor. Não aguento, vontade de morrer. Senhora de Jesus. Só tem que ter alegria de viver, não tenho. Eu quero morrer. Senhora. Primeiro dia chegou. O que está acontecendo? Não muda nada. Está tudo errado. Eu escuto tanta coisa boa, eu leio tanta coisa boa. Mas o viciado do meu filho. Falei, como é que é? O viciado do meu filho. Falei, como é que é? 3 vezes. Falei, senhora, a senhora, quantos anos a senhora é de Jesus? 15. E a senhora tem um filho viciado? Tenho, mas esse é meu desgosto. A senhora não tem um filho viciado. A senhora não conhece meu filho. Eu falei, não, eu conheço quem criou seu filho. Quem criou seu filho, o criou à imagem e semelhança. Sabe de quem? Não do vício, de Deus.
Seu filho foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu não estou entendendo. Senhora, o que é fé? Não, pastora, fé é crer, eu tenho muita fé. Fé não é crer, senhora. Fé é substantivo, crer é verbo. Pastor, o crer faz parte. Fé é mais profundo. A fé é o firme fundamento, fundações, alicerces. E a prova é o alicerce das coisas que se esperam. Se espera de Deus, mas tem que se pôr os alicerces. A fé é uma certeza no coração de que aquela bênção é certíssima. Ela vai chegar. Mas enquanto ela não chega, eu chamo a existência. E aí? Dona fulana, como é que vai o viciado do seu filho? Viciado é o diabo, meu filho, herança do Senhor. Quando alguém lhe perguntar como vai o viciado do seu filho, a senhora diga, eu não tenho filho viciado. Mas pastora, eu vou mentir, pastora. Senhora, a senhora disse que é de Jesus há 15 anos. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Então eu vou lhe dizer quem Ele é. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele é a verdade, a única. E é Jesus quem diz que o seu filho é herança do Senhor. É Jesus quem diz que Deus não lhe deu filhos para calamidade. E apresentei. E eu não estou entendendo. Senhora, eu lamento lhe dizer, mas a senhora foi muito mal ensinada. Se a senhora é de Jesus há 15 anos e ninguém nunca lhe corrigiu, eu não tenho nada a ver com as pessoas. Mas a senhora foi muito mal ensinada. No dia que a senhora aceitou Jesus, a senhora deveria pedir a Deus, Senhor, abre os meus olhos espirituais para ver o que o Senhor preparou para mim. A senhora iria descobrir que Deus nunca lhe deu um filho viciado, que o vício é do diabo e o diabo invadiu a vida do seu filho. E a senhora é uma autoridade espiritual para expulsar o demônio. E a senhora assumir o que o seu filho é. O seu filho é o que a Bíblia diz que ele é. E aí o que eu fiz? Eu a levei lá em Mateus 12. Vamos lá em Mateus 12. Mas marca aqui, viu? Marca aí que a gente volta aí. A gente ainda tem uma turnezinha de volta. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de número 35. O que diz o versículo 35? O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Você vai prestar mais atenção nesse versículo, porque há necessidade de um reforço de entendimento, bem devagarinho. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Dá uma paradinha? Que tesouro é esse? As coisas que nós acumulamos como riquezas. Onde é que elas estão? Dentro do coração. O coração é o baú e as coisas que guardamos dentro é o tesouro. Ele pode ser bom, pode ser mau. Uma mãe tem no coração que o seu filho é viciado. Ela lembra dele drogado, mas não pensa nele saudável. Ela lembra dele no meio dos outros das drogas, arrebentado, fazendo loucuras, mas não pensa nele, não sente aquele filho numa igreja servindo e adorando a Deus. Servimos a um Deus que chama à existência as coisas que não são. Não são. Não são. Não são. Como se já fosse. Meu irmão, minha irmã, não havia nada, só havia trevas, trevas, trevas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Irmãos, palavras são sementes, irmãos. Mas pastora, a terra não é boa. Quem foi que deu um filho? Foi o diabo? Quem deu o filho? Foi Deus? Então diga, a terra é boa. Diga, a terra é boa. Diga, a terra é boa. Meu irmão, tem que plantar da forma certa. Eu disse para essa mãe, senhora, quando a senhora puder ver o seu filho dentro do seu coração, nos seus pensamentos, sóbrio, dentro de uma igreja, adorando a Deus, e quando a senhora falar a verdade, o meu filho é uma bênção de Deus, ainda que ele aparentemente esteja naquele estado,
Se a senhora crer e falar o que crê, Jesus vai dizer: agora você está à minha semelhança. Agora você é igual a mim.